Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula e o nosso tema de estudo de hoje são as espécies tributárias. Muitos estudos apontam que o Brasil possui mais de 50 tipos diferentes de tributos. Ok, mas antes de conhecermos todos os tributos, vamos analisar os grupos ou espécies tributárias. Conforme a teoria pentapartida, vimos que existem 5 espécies de tributo no atual sistema tributário constitucional brasileiro. Essas espécies são impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. E como são caracterizadas cada uma dessas espécies? É o que examinaremos a seguir. Vamos começar com a primeira delas, que é o imposto. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Ou seja, o Estado cobra porque tem o poder de cobrar. A Constituição Federal prevê de modo taxativo as listas de impostos federais, estaduais e municipais. No Brasil, temos, por exemplo, tributos sobre a receita, sobre lucros, sobre o patrimônio e sobre a produção, o consumo e serviços. Podemos dar exemplo de cada um desses? Vamos lá. Exemplo de tributo sobre renda ou receita, imposto de renda. Um exemplo de tributo sobre lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Exemplo de tributo sobre patrimônio, IPVA, IPTU. Exemplo de tributo sobre a produção e consumo. Bom, aqui vemos uma certa disfunção do nosso sistema tributário, porque especificamente sobre a produção e consumo, nós temos uma tributação concorrente, ou seja, são vários tipos de tributos, todos sobre a produção e o consumo, e cobrados pelas 3 esferas de governo, que são a União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios. Bom, então quais são os tributos cobrados sobre a produção e consumo? Vamos lá. Temos o PIS, a COFINS e o IPI, que são cobrados pela União. Temos o ICMS, que é cobrado pelo Estado e pelo Distrito Federal, e temos o ISS, que é cobrado pelos municípios e também pelo Distrito Federal. Esse é um dos principais motivos de confusão gerado pelo nosso sistema tributário. Ou seja, há uma bagunça generalizada ocasionada pela superposição de bases. Quer dizer, sobre o mesmo fato gerador, a cobrança de 2 ou mais tributos e por diferentes entes da federação. E isso se complica durante a cadeia produtiva de tributação e circulação. Vejamos, desde o momento em que a indústria compra a matéria-prima, passando pela venda que a indústria faz ao distribuidor e a consequente revenda do distribuidor ao varejista e até chegar nas mãos do consumidor final, vários tipos de tributo incidem cobrados pela União, Estados e Distrito Federal e até mesmo pelos municípios. Essa é uma das principais causas de disfunção e consequente encarecimento dos nossos produtos. Não só porque são muitos os tributos, mas para além do fato de terem percentuais elevados, há também um elevado custo de conformidade embutido. Ou seja, para as empresas é muito caro poder atuar conforme as exigências da legislação tributária. A segunda espécie tributária que analisaremos é a taxa. A taxa é um tributo obrigatoriamente vinculado a uma ação do Estado. A taxa sempre terá relação com uma atividade pública, e são 2 as atividades estatais que podem figurar na hipótese de incidência das taxas. A prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, que são as taxas de serviços, e o efetivo serviço do poder de polícia, que fundamenta as taxas de polícia. Vamos dar um exemplo a cada uma dessas taxas de serviços. Temos os emolumentos pagos aos cartórios e como exemplos de taxas de polícia, temos, por exemplo, as taxas de fiscalização ambiental e as taxas de licenciamento de veículos. A terceira espécie tributária da nossa lista abrange as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são tributos vinculados de competência comum entre os entes federados, cobrados quando a realização de uma obra pública valoriza os imóveis localizados nas áreas beneficiadas por esta obra. Por exemplo, a construção de uma praça ou de um parque que o Estado entenda que valorizou os imóveis da vizinhança podem dar ensejo à cobrança da contribuição de melhoria. A quarta espécie tributária refere-se aos chamados empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios
são tributos de competência exclusiva da União e somente podem ser criados mediante lei complementar. Os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos quando da ocorrência das situações legalmente previstas na Constituição, como, por exemplo, a necessidade de gerar recursos para fazer frente a uma situação de calamidade ou guerra, ou ainda para investimento nacional relevante e urgente. O governo poderia, por exemplo, para financiar gastos com a pandemia do coronavírus, cobrar empréstimo compulsório, tendo em vista que o estado de calamidade foi reconhecido pelo Senado Federal. A principal diferença dessa espécie tributária é que exige a devolução, já que é um empréstimo. A última espécie tributária que iremos analisar é a das contribuições, também chamadas de contribuições especiais, pois não se confundem com as contribuições de melhoria. Então fique atento, o termo contribuições é genérico e pode designar as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. O elemento que confere identidade às contribuições diante dos demais tributos é a finalidade para a qual são instituídas. A regra geral é de que as contribuições especiais só podem ser instituídas pela União e, quando criadas, devem ter uma destinação ou finalidade específica. São exceções a contribuição social previdenciária paga pelos servidores públicos estaduais, distritais e municipais e a contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, a COSIP. Concluímos aqui a nossa breve abordagem acerca das espécies tributárias. Aproveite o seu tempo agora para aprofundar seus estudos com a leitura do material didático disponibilizado em sua área do aluno. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.